Fala pessoal, Marcelo, papo de sardinha. Hoje eu gostaria de falar um pouco do meu resultado esse mês e falar um pouco do operacional, falar um pouco do que está acontecendo na minha vida de um determinado período para cá. Antes, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, deixa um comentário que eu farei questão de responder, ou possível para responder. Bom, estou falando aqui do mês de janeiro de 2023, aqui é o mensal, conta real, valor que eu arrecadei, que eu consegui até o momento, eu faturei até o momento 3.118. Esse mês ele tem sido bem diferente no meu processo, e é óbvio, se eu tirar esse dia aqui, que foi 1.520, que foi um dia de fúria, em que tudo podia ter dado errado, porque eu fiz um preço médio, cheguei a 290 contrato, e aí, aliás, foi o único dia que eu cometi um erro muito grave, na verdade. O restante, cara, fluiu numa boa. E aí o que tem sido, tô 100% de aproveitamento, tá vendo? 36 operações, não tô fazendo muitas operações. E aí se você pegar, por exemplo, do dia 15 de dezembro, 15 de dezembro, acredito eu, até agora, ao contar 30 dias seguidos, eu tive um loss muito baixo e uma crescente muito boa. Então acho que o meu último dia de loss, se eu não me engano, ele foi no próprio dia 16, se eu não me engano, no próprio dia 15. Depois de lá pra cá eu não tomei, tomei um loss de R$5, depois foi só gain. E aí o que está acontecendo do meu dia a dia, do meu resultado, o que está acontecendo de eu estar evoluindo tanto? Bom, eu acredito sinceramente que eu estou num processo muito grande, muito sério e muito importante de amadurecimento, de mindset, de crescimento, de seriedade no processo. É um conflito muito grande que eu não consigo nem explicar o que está acontecendo. A verdade é que eu não estou fazendo qualquer entrada ou entrando em qualquer briga, em qualquer região. Então de lá para cá, vamos lá, botando do dia 16 de dezembro ao 16 de janeiro, eu tive um loss de R$5 e 99% de aproveitamento. Então eu até coloquei um vídeo ontem sobre controle de ansiedade, era uma das coisas que eu tinha muito, e uma das coisas que eu mudei muito. E aí esse é um ponto que eu vou falar na sequência, que eu mudei muito, foi entender o comportamento do mercado, o quanto ele podia e estava disposto a me dar, e o quanto eu não pegava aqueles pontos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: eu entrava numa operação e aí eu tinha lá um potencial gigante de 500, de 300, de 400, e eu pegava 150 pontos. E é claro, um dia como hoje, por exemplo, é um dia que eu botei na minha cabeça que não vale a pena alongar muito o trade, embora lhe desse muitas oportunidades de entrada, de alongar o trade, mas como é um dia que historicamente eu já tive problema, não valeria a pena eu tá alongando o meu trade. Então hoje, por exemplo, eu fiz 5 entradas, uma no dólar e outra e 4 no índice, busquei poucos pontos, e aí fechei 108 aqui e R$20. Peguei 2 pontinhos lá, porque o dólar estou me adaptando ainda, estou me reencontrando com o dólar lá. A verdade é que se você perguntar para mim, Marcelo, qual é o seu operacional, e aí ela volta a ser uma preocupação, e sempre será uma grande preocupação quando se fala de operacional.
Vamos lá. Eu majoritariamente eu estou operando com um contrato. Então, quando eu digo majoritariamente, algumas vezes eu entro com 2, com 3, com 4, com 5, que aquele momento me permite ou me dá condições ou me dá tranquilidade para operar. Esquece os 290 contratos, que aquele ali foi um dia que eu aboli e encaro aquilo como me deu um resultado de 1.520, mas eu encaro aquele dia como um loss, tá? Quando eu cometo esse erro e tenho benefício, eu preciso, e aí é bom que eu me reconecto e não cometa aquele erro novamente. O que aconteceu, o que acontece fora aqueles 290 contratos? Em dias como hoje não, mas em dias como esse, por exemplo, que é a sexta-feira, raciocinem e analisem comigo a minha entrada. Eu tirei, tem gráfico, tá vendo aqui, ó, gráfico limpo, então gráfico KVUP, gráfico com mais informações, com menos informações, mas vamos com gráfico limpo, tá? Eu peguei essa entrada aqui na sexta-feira, eu entrei com ela e arrastei até aqui. A pergunta que eu faço, e aí esse era um erro que eu estava cometendo, e aí que eu fui ajustando e que fui pegando mais pontos e aí eu fui tirando mais dinheiro do mercado, numa operação como essa, que aí, por exemplo, eu entrei nesse rompimento. Se fosse, por exemplo, em novembro, eu teria saído aqui, ó. Eu teria saído nesse trade aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá aqui, ó. Eu teria saído nesse trade aqui, ou teria saído nesse aqui, mas é mais provável que eu saísse nesse aqui. Cara, por que eu sairia nesse aqui? Por causa desse pavio para baixo, desse pavio para cima, que eu já naquele momento imaginaria que fosse uma reversão. E aí o que eu fiz? Eu mudei, eu simplesmente espero e protejo o meu trade. Então eu estou alongando, eu faço aqui, espero ele vir aqui, protejo ele aqui. Espero ver o comportamento. Alongou mais? Protejo aqui. Ele veio até aqui, protegi aqui. Veio até aqui, protegi aqui. E assim sucessivamente. Quando ele chegou aqui, que ele desceu, depois subiu, ele me tirou aqui, ó. O que eu mudei, tá? Primeiro, eu tinha um stop móvel. Vamos comparar dezembro com metade de dezembro para trás e metade de dezembro para cá. Ou seja, primeira quinzena, segunda quinzena de dezembro. Primeira quinzena de dezembro, como é que eu atuava? Eu atuava com trailing stop móvel, stop break-even, e deixava que aquele stop me tirasse com 100 pontos. Então, ele obrigatoriamente me fazia com que eu fizesse mais entradas. Da segunda quinzena para cá, eu já fiz o contrário. Eu tirei o stop, eu continuo fazendo a menção do stop manual e vou arrastando o stop até o máximo de ponto possível. Eu, por exemplo, nesse dia eu fiz duas operações. A outra foi essa aqui, ó, porque eu senti que aqui ele estava numa exaustão e depois eu fiz essa entrada aqui. Mas as outras duas eu não fiz operações muito pesadas. Aí vamos falar do dia de hoje, que foi um dia, cara, para mim seria um dia mais difícil. Então, falando das experiências de feriado dos Estados Unidos anteriores, eu fiz uma entrada aqui, peguei 250 pontos. Depois eu fiz uma entrada aqui, aí peguei 75 pontos. Depois eu peguei uma outra entrada aqui, mais 75. Depois eu fiz uma outra entrada aqui, quer ver? Nesse ponto aqui, ó,
Não, pera aí. Ah, tá. Nesse ponto aqui, eu entrei aqui e peguei 165 pontos. E aí fechei minha operação e não entrei mais. E aí se você falar assim, Marcelo, só isso? Cara, só isso. Claro, eu tenho trabalhado muito a ansiedade em seguir com o processo, em seguir com o trade, mas eu só tenho melhorado as minhas entradas. Quando eu falo minhas entradas, ela serve para mim, cara, eu falo muito isso, mas será que ela vai servir para todo mundo? Será que quando, por exemplo, vamos falar de voltar na entrada aqui, será que o cara que tem uma grana baixa, ele não teria saído nessa operação? Será que quando eu entrei aqui, que deu essa estrela da noite aqui, nessa primeira rabiscada, não teria saído? É isso que eu quero que vocês entendam. Cara, o que é importante? Qual é a preocupação que eu tenho quando eu falo de operacional? Eu preciso que vocês entendam que vocês precisam entrar em vários canais, fazer vários testes. Vai do Cohen, vai no do Suriel, vai no do Ogro, do André Machado, do Storm. Cara, cada um tem um operacional. E tente fazer com que um desse sirva para você. O que eu quero dizer com isso? Cara, não adianta eu falar para vocês que o meu vai funcionar para todo mundo, porque não vai funcionar para todo mundo. Ele vai funcionar para alguns. O stop, por exemplo, ter um stop curto funciona para uns, ter um stop longo funciona para uns e outros não. Se você pegar historicamente, cara, toda a história do trade depende muito do que você se adapta, daquilo que você consegue identificar e suportar de leitura. Cara, eu aguento e aquilo se encaixa muito bem para mim. Faça backtest, faça bastante estudo. O que estava acontecendo comigo é que eu, só para vocês entenderem, operava alavancado e não suportava operar alavancado. E o que eu faço hoje? Hoje eu vou fazendo aquele processo da cerquinha. Ele vai, eu vou avançando, ele vai, eu vou avançando, vai, eu vou fazendo parciais. Se eu tô com 10 contratos, cara, já elimino 3, 4, 5 contratos. Então, essa mudança, ela tem feito uma baita diferença. Cara, vai funcionar para todo mundo? Não vai, porque cada um tem que se encontrar. Você precisa se encontrar no processo. Cada um precisa encontrar aquilo que mais se adapta à sua realidade. Todo vídeo eu falo e todo vídeo eu vou falar a mesma coisa. Não adianta eu operar com 100 contratos de cara se eu não sei operar com 100 contratos. Eu posso ter 1 milhão, mas será que eu vou aguentar voltar 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos? Pensa. Cara, é isso que vai fazer diferença no seu trade. É isso que vai fazer diferença no mercado financeiro para você. Cara, por exemplo, eu já conheci nesse curto espaço de tempo que eu tô com o canal aberto, eu já conheci pessoas que só opera 2 vezes no mês, só opera quando tá em tendência. Outros só opera quando ele tá de lado, quando ele tá lateral. Outros só opera quando ele tá em notícia. Cara, você precisa se encontrar e todos dão certo, todas as operações dão certo. Cara, é um contrato, são 12 contratos, 13, 20 contratos, quantos contratos forem, mas você precisa se encontrar no operacional. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não existe setup milagroso, não existe aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Existe vários. Um
vai fazer a diferença no seu operacional. Vai mudar a sua vida, mas desde que você se identifique com ele, se identifique com aquele setup, se identifique com aquele operacional. Pode ser qualquer um. O meu, que é básico, o meu é muito básico. O básico está funcionando para mim. Hoje eu estou fazendo uma média de R$150, 200. Cara, excelente. Não fazendo loucura. Isso é o que eu quero que vocês entendam. Beleza, Marcelo, Papo de Sardinha. Mais uma vez, deixa um comentário, ajuda a fortalecer o canal. Obrigado por tudo. Quem não é ativo no canal, ativa o sininho. Fui!